Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Som. No vídeo de hoje a gente vai falar do novo filme da Netflix, que é Não Se Mexa. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve neste canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então vamos lá pro vídeo. Esse filme Não Se Mexa é um novo filme de suspense da Netflix. Tá dando o que falar no caso. Então, esse filme foi lançado na semana passada. Esse filme foi escrito por J. Silfrat e David White III. E esse filme a gente tem elenco como Chelsea Hesberg, Phil Rock e David Francis. E esse filme foi dirigido por Adam Scheider e Brian Letton. A história desse filme conta a história de uma mulher de um luto, que sofre um luto, recuperando da humanidade, encontrar paz e silêncio da floresta. O repouso de Iris, como a gente fala, né? Entretanto, torna-se pesadelo quando numa trilha esbarra um homem que praticamente injeta um paralisante e de repente Iris fica presa, luta para sobreviver aos de um serial killer. Apenas 20 minutos para fugir dele. Então a história principal é essa e a gente vai comentar sobre esse filme analisando por cena. De primeira a gente já conhece ela, a gente conhece como o filho dela morre, né, no caso. Então o filho dela, vamos falar da relação dela entre o marido e filho. Essa relação da própria Iris, né, no caso, diz sobre o filho dela que praticamente morre em um acidente de uma trilha, né, no caso. Então de primeira a gente descobre isso. E quando ela fica lá na própria floresta, querendo se, o que você já sabe a palavra, então ela quer praticamente se ceder a isso, só que ela conhece esse novo rapaz que acaba indo até nesse mesmo local que ela, e os dois acabam se conhecendo. Então a partir desse momento que acontece esse sequestro dela, que a partir desse momento que acontece esse serial killer correndo atrás dela e tudo mais. Só que esse serial killer, uma coisa que me irritou muito nesse filme é que toda essa trajetória de que ela foi injetada, foi sequestrada, e depois do acidente de carro que eles praticamente sofrem, a partir disso começa aquela angústia, né, no caso. Então, durante essa cena, até o começo interessante, ficou, né, no caso, interessante, ficou interessante essa parte, né, no caso. Só que ao decorrer do filme, a gente impressiona com algumas cenas que, pra mim, não precisava, sabe? É tanta cena absurda. Por exemplo, quando ela entra de um gacho para espantar esses mosquitos dela, né, porque esconde dele, né, no caso, ela acaba se escondendo próximo de um formigueiro. Então quando ela entra dentro de um riacho para espantar esses mosquitos que acaba ficando por cima dela e tudo mais, eu pensei, isso não vai dar certo. Quando tem esses riachos que no meio da floresta, né, no caso, principalmente nos Estados Unidos, tem muito jacaré lá, gente. Eu achava que em algum momento ela no caso, seria morta por causa de um crocodilo. Mas por fim, nenhum, né, no caso, o crocodilo aparece nesse filme. Parece que foi planejado isso. Eu acho que esse filme foi filmado em uma região que não tinha muito. Então por isso que eu fiquei impressionada de que praticamente não teve nenhum crocodilo próximo a ela. Outro fato que eu achei focada demais
toda daquela loucura de ela ir reino, fugindo desse serial killer, né, no caso. Esse serial killer, né, no caso, depois desse riacho que ela acaba atravessando, ela acaba sendo paralisada por muito tempo. Então ela fica paralisada pro corpo todo. Então ela não podia se mexer, não podia respirar direito, só ela podia escutar e ver. Esse momento que a gente vê no filme, né, no caso, a gente viu que o senhor acaba encontrando ela paralisada, entende a situação dela e ele leva ela dentro de casa. Só que, porém, esse serial killer, que é o Richard, né, no caso, praticamente ele se apresenta com esse nome, né, no caso, no começo do filme, vai correr atrás dela e ele acaba encontrando esse senhor e a casa dele. Nessa cena que praticamente me irritou muito. Esse serial killer é muito... Para não falar palavras pesadas aqui para vocês, eu vou deletar essas frases aqui, mas eu não gostei dessa cena, principalmente ele acaba matando esse senhorzinho, né, no caso, que é o próprio William, né, no caso. Então, toda essa cena, a da briga entre os dois, foi interessante, né, no caso, só que ele consegue matar ele, o próprio senhorzinho, né. Então, quando ele mata, coloca fogo na casa dele e ela foi muito burra. Gente, é impressionante. Ela tava atrás do sofá, sem se mexer direito, e ela consegue fechar a própria persiana. Então, acho que a intenção dela de para esse senhor querer salvar a vida dela para não morrer queimada. Mas, gente, ela deveria não ter sido fechar essa persiana e ela ter ficado lá deitada, só que esperando alguma ajuda. Mas não, ela fecha a persiana, o serial killer percebe e pega ela e leva ela, né, no caso. Ela faz isso. É tão absurdo, mas tudo bem. Tudo isso que acontece, depois disso, Richard, né, no caso, ele pega o carro do senhorzinho, né, no caso, ele acaba roubando, e eles acabam morrendo no meio da baixa, né, no caso, colocar gasolina, né, tudo isso. Só que nesse momento do posto, ela deveria pedir ajuda, mas ela não pede. Ela teve todas essas oportunidades de pedir ajuda, ela não pede. Quando ela pede ajuda, quando que um policial pede documentos para ele, ela fala, me ajuda. O policial vira e o Richard também mata ele. É impressionante. Outra coisa, é absurdo que esse filme teve tantas tentativas de ela se livrar, ela não faz. No final do filme, inclusive, eu já tô resumindo demais, né, porque esse filme só fala isso, a perseguição, a morte desse brasileiro, né, no caso desse senhorzinho, a morte do policial, e esse momento desse policial que aparece quase no finalzinho do filme, a gente descobre que o nome dele, Richard, não é Richard, o nome dele de verdade é Ed. E por fim, e no meio disso tudo, né, no caso, antes de ir para o final, né, no caso, ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem uma filha, lá no caso, só que ele faz isso, matar pessoas, matar mulheres, por prazer. Faz isso porque no passado ele perdeu uma pessoa muito importante, só que ele gostou da sensação de que ele ficava paralisado. A pessoa que ele amou, né, no caso, acabou morrendo. Então ele quer ter essa sensação repetidamente, pelo que eu, né, no caso, entendi do filme. Então essa é a motivo de ele querer matar pessoas inocentes, né, no caso, a história dele. Só que no final,
ele leva ela, é um passeio de barco, só que nesse momento que a Iris, não sei como fala o nome dela, ela já consegue movimentar um pouco a mais, né, no caso. Então, nesse momento que ele quase iria matar ela, né, no caso, jogar ela no rio, né, no caso, ela consegue taquear ele e jogar ele no rio. Não sei como ele não conseguiu ter morrido nesse momento, né, no caso, mas quando ela também esfaqueia e atira ao mesmo tempo, ela acaba acertando o barco e o barco foi afundando. Só que nesse momento que o barco foi afundando, ela consegue subir e nadar até a superfície. Então, no final do filme, ela vê esse serial killer se safando do rio, né, no caso, ele também consegue encontrar a superfície, só que no final ela fala que a palavra certa, né, no caso, mas exatamente essa frase certa, mas ela fala exatamente com essas palavras, né, no caso. Você não conseguiu. Então o final do filme é esse. Sinceramente, eu achava que quando eu vi o trailer, né, no caso, eu criei tantas expectativas com esse filme. E por fim, eu odiei essa experiência. Eu achei que esse filme foi muito curto. Eu imaginava que esse filme teria pelo menos 2 horas, não 1h30. Eu achei pouquíssimo tempo pra desenvolver a história do filme. Mas essas mortes, sinceramente, eu achei tão fraco. A história, até no caso interessante, mas pra mim foi muito fraco. E me digo vocês aí, tá, gente? Se vocês assistiram esse filme, comente aí. Se vocês assistiram e gostaram ou não gostaram, comente aí também, tá, gente? Sinceramente, esse filme foi péssimo. Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, beijo, um abraço, tchau!